iniciando aqui mais uma edição do nosso programa Webinar da Indústria, esse projeto aqui que faz parte do site Indústria News, industrianews.com.br. Convido todos vocês a acessar o site. O site tem muita informação bacana, muito conteúdo exclusivo, colunas novas, séries especiais sobre o setor industrial da Bahia e do Brasil. E também lá no site vocês encontram todos os episódios do Webinar da Indústria. A digitalização da indústria trouxe ganhos de eficiência, mas também abriu novas portas para ameaças invisíveis. Hoje, ataques cibernéticos não afetam apenas sistemas, eles podem parar fábricas, comprometer operações críticas e gerar prejuízos milionários para as indústrias, para as empresas de um modo geral, né? Em um cenário de crescente tensão geopolíticas e avanço da conectividade no chão de fábrica, proteger ativos industriais deixou de ser uma questão técnica e passou a ser uma questão estratégica. Para entender esse novo jogo de risco nas empresas, o Webinar da Indústria recebe hoje um convidado super especial. Ele é o Ítalo Calvano, ele é vice-presidente regional da Clarot para a América Latina. A Clarot é uma das maiores empresas, uma das líderes globais em segurança de sistemas ciberfísicos. Não é isso, Ítalo? E, para a gente começar, Ítalo, eu queria que você falasse um pouco o que a Clarot faz, né, exatamente o que a Clarot faz, e por que a segurança de infraestrutura críticas virou prioridade global hoje. Fala aí para a gente. Maravilha. Obrigado pelo convite, Geraldo. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre segurança, cibersegurança para infraestruturas críticas, né? Que é um grande desafio e essa demanda ela vem crescendo cada vez mais no mercado. O que a Clarot faz? A Clarot é uma empresa que ela nasceu dentro do ambiente operativo para fazer a operação desses ambientes, né? Fazer a proteção desses ambientes. Então, a gente nasceu para fazer a proteção da infraestrutura crítica do mercado como um todo. Tá? Esse desafio ele tem aumentado muito, né? A gente vê todo esse processo, como você comentou, de transformação digital, né? Isso traz os famosos dispositivos de IoT para a infraestrutura, então você conecta o legado, que são os equipamentos de automação antigos, com os IoTs novos, e você cria um ecossistema perfeito de ameaças, né, que precisa ser protegido. Né? Então a gente vê esse movimento de AI, inclusive, chegando, né, você levando para o field um computador para pré-processar ou fazer todo o processo de análise diretamente no field, tudo isso precisa ser protegido. Né? Então virou uma demanda global a proteção das infraestruturas críticas, que é onde a Clarot ela se insere. Então a Clarot ela tem um jargão que ela fala, nós protegemos vidas, né? Tudo que faz a sociedade funcionar, e é exatamente isso, né? Uma indústria, uma empresa de saneamento, uma empresa de distribuição de energia, todo esse ecossistema integrado é uma infraestrutura crítica importante para a sociedade, e a gente atua exatamente aí. Oh, perfeito. No início desse ano, vocês levantaram aí cerca de 150 milhões de dólares, né, e atingiu um valuation de cerca de 3 bilhões de dólares. Né? O que é que explica esse crescimento acelerado da empresa? O que é que se deve esse desenvolvimento? O mercado inteiro ele tem crescido em relação à transformação digital. Né? Assim, a gente fala de aceleração da transformação digital, você vê AI chegando, tudo isso requer uma série de dispositivos não tradicionais, Geraldo. É muito comum você ver soluções de cibersegurança de TI que protegem o tradicional de TI, um laptop, uma impressora, um computador, mas esse processo todo de digitalização, ele traz inovação. Inovação, muitas vezes, está em cima de IoT. Então, a demanda para proteger esses dispositivos, ela cresceu muito no mundo todo. Tá? Eu vejo a América Latina, né? Então, só como exemplo, ano passado, 2025, nós vendemos uma média de 5 novos clientes por mês, 5 novas indústrias por mês. São grandes empresas que começaram a falar, eu preciso proteger os meus IoTs. Então, o crescimento ele tem sido muito elevado no mundo todo. Eu falo só sobre a América Latina, pelo qual eu sou responsável, mas muito por conta dessa demanda de transformação digital, né? Proteger o desconhecido, né? Os IoTs
o vetor de ataque pode estar em qualquer lugar hoje em dia, né? Então você precisa proteger esses vetores de ataque que são críticos para essas infraestruturas. Então a gente tem crescido muito, né? A Clarot de novo recebeu esse investimento, então a Clarot ela tem recebido aportes já, se você acompanhar a história dela, ela recebeu uma das maiores empresas de cibersegurança de CPS que recebeu o maior nível de aportes no mundo, né? Então a gente cresceu muito. E aí tem um roadmap, claro que de investimentos em novas empresas, em novas aquisições, para a gente criar cada vez mais uma plataforma única de proteção de infraestrutura crítica, né? De um hospital, passando por uma indústria, uma cidade inteligente, até o tratamento de águas, né? Então a gente protege end-to-end do que não é tradicional de TI. Perfeito. Me fale um pouquinho assim, qual é o peso hoje da América Latina, especialmente do Brasil, para os negócios da empresa, né? Como é que essa região está situada assim no negócio do grupo como um todo? Quando você olha a América Latina, e aí tem uma explicação, Geraldo, eu comecei a operação da Claros na América Latina no Brasil, em julho de 2019. Então eu fui o primeiro funcionário da Claros, a gente foi crescendo o time, crescendo a estrutura. Quando você olha a América Latina em si, que vai do México até o Chile, todos os países, todas as regiões, sub-regiões, o Brasil ele tem uma importância muito grande no nosso número, né? O Brasil, a gente tem aí 55% da receita, falando de América Latina, da receita de América Latina, ele vem do Brasil, pela maturidade e, obviamente, pelo fato de nós termos começado a operação no Brasil, né? Agora, quando se olha a América Latina, por exemplo, tem países que estão muito avançados em relação à regulação, né? Você vai no Chile, o Chile é super avançado em regulamentações específicas para a proteção de infraestrutura crítica, né? Você olha o Brasil ele começou muito bem nas utilities, né? Quando a ONS começou a criar o RO dela para exigir que as utilities protegessem suas subestações, por exemplo, que estão conectadas na ONS, né? Então, nessa América Latina como um todo, a gente vê um destaque muito grande de Brasil e Chile, com esse tema de regulamentação. México, a gente espera que vai crescer muito por conta do nearshoring, né? O México ele vira um grande hub das indústrias que atendem os Estados Unidos. Então, muitas indústrias se movimentaram para o México, né? E aí a gente precisa proteger essas indústrias, porque elas são vitais para os Estados Unidos, né? Então, tem um movimento muito grande, né, em relação a isso. Em relação ao percentual da América Latina para o mundo, eu não tenho essa informação, mas a América do Norte ela é super grande, claro, super bem posicionada na América do Norte, Europa, Ásia, Pacífico, então a gente está muito bem em todos os continentes do mundo em relação à proteção de infraestrutura crítica. Perfeito. Falando especificamente das empresas brasileiras, você diria o quê? Que estão mais preocupadas, ainda precisam se preocupar muito com essa questão? Como é que se situa as empresas brasileiras, especificamente em relação à indústria, né? A gente fala, a indústria você tem aí setores chaves, né? Óleo e gás, energia, né? Que são setores, saneamento, né? Setores que, se de repente sofrem um impacto, um ataque cibernético desse, pode parar um país, né? Pode afetar a vida de milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo, né? Exato. Quem é que está mais, quem mais evoluiu nesse setor e como as empresas brasileiras se situam perante o mundo, digamos assim? Eu já chego na evolução do setor e eu vou tocar num ponto importante que você, já que você me deu a abertura, isso é legal a gente comentar, né? Quando a gente fala de proteção de infraestrutura crítica, Geraldo, ainda existe um tabu muito grande de quem deveria fazer a proteção desses ambientes, né? Então, é muito comum a gente chegar numa empresa e essa bola estar dividida entre o time de cibersegurança e o time de automação, né? Então, assim, quem é o responsável pela proteção dessa infraestrutura crítica, né? Então, assim, existe um movimento muito grande de que essa proteção ela saia do time de automação e ela vá para o time de cibersegurança, tá? Obviamente, com profissionais de automação acompanhando esse time de cibersegurança, porque o conhecimento está no time de automação, quem sabe do negócio é o time de automação, e ainda existe esse movimento, né? É muito comum nas grandes empresas, grandes indústrias, você tem um time de cibersegurança que olha
para a segurança de OT, tá? Mas ainda é muito comum, em empresas medianas e pequenas, você não ter um foco. Você, inclusive, achar que a rede operativa é uma rede isolada, né? Então, é muito comum a gente ainda conversar com as pessoas e as pessoas falarem, não, segurança na rede operativa não é um problema porque a minha rede é isolada. Só que a gente sabe que não é uma rede isolada, é uma rede viva, tem uma série de dispositivos de IoT, já estão conectados na internet, o vendedor de automação está fazendo um acesso remoto para operar um dispositivo na planta, e ninguém tem um controle disso. A gente chama do Shadow OT. Isso ainda é muito comum nas empresas que não são empresas grandes, estruturadas, né? Você ainda vê muito isso acontecer. Então, esse é um movimento, Geraldo, que a gente tenta mostrar para o mercado que se você tem uma infraestrutura crítica, ela é viva, ela tem seus acessos, ela tem suas manutenções, né, e você precisa proteger aquilo, né, seja o time de automação ou seja o time de cibersegurança. Tá? E aí, indo um pouquinho para o outro lado, o que a gente tem falado para os CISOs, que são os responsáveis por essas empresas, né? Às vezes a gente ainda ouve, olha, isso aqui não é minha responsabilidade, isso aqui é a responsabilidade do time de automação. E a gente fala com o CISO, olha, eu estou entendendo o seu posicionamento, mas imagina o seguinte, se essa indústria ela for atacada, essa produção parar em algum momento por um ataque cibernético, o conselho dessa empresa, a primeira pessoa que eles vão procurar é a pessoa de cibersegurança no final. Então, assim, quem é a pessoa de cibersegurança que deixou um ataque acontecer? Então, se você não se sente responsável pela segurança de OT, passe a se sentir, porque se um ataque acontecer, o peso vai cair em cima de você, porque você é o Cybersecurity Officer da companhia e no fundo, a conta vai para você, né? Então, esse é um ponto que a gente ainda vê isso acontecendo muito, tá, Geraldo? Assim, em todas as verticais, tá? Não estou falando de mineração, óleo e gás, utilities, não, todas isso é muito, hospitais, por exemplo, também, isso é muito comum, né? Então, é um movimento que a gente vê o mercado, até porque o time de cibersegurança, eles passam a entender o seguinte, olha, para eu me conectar com o business da empresa, eu tenho que proteger o business da empresa. Isso. Não adianta só proteger o corporativo, o laptop, eu tenho que proteger o negócio da empresa, né? É claro que eu tenho que proteger o negócio me associando ao time de automação, porque os caras conhecem o negócio. Então, assim, eles conhecem o negócio, eu conheço cibersegurança, vamos trabalhar juntos para proteger o negócio da empresa. Então, a gente vê esse movimento acontecendo. E é um movimento super inteligente, né? Mas a gente vê ele acontecendo, ele está no momento de transição, né? Agora, falando das verticais, a Clarity, Geraldo, ela tem uma plataforma que ela atende diversas verticais, né? Então, assim, a gente atende de hospital, cidades inteligentes a indústrias, né? O primeiro movimento do mercado que a gente acompanhou foi o seguinte, olha, as empresas de comidas e bebidas que produzem comidas e bebidas, elas iniciaram esse movimento. E há uma explicação para isso, né? Você entrar numa empresa que está produzindo um alimento e você mudar a composição, você pode criar um incidente, né, para a sociedade, né? Você pode botar um produto ali que não deveria, e você pode sim matar a sociedade. Então, as primeiras empresas que iniciaram foram as empresas de comidas e bebidas. Então, a gente tem uma base muito grande de clientes nesse segmento. Tá? E eu estou falando de América Latina. Tá? Depois, as utilities começaram a investir muito nisso, porque teve uma RO da ONS que exigia que as utilities protegessem as subestações que estavam conectadas com a ONS, né? E aí a gente vê um movimento um pouco mais amplo, né? Então, por exemplo, nós temos clientes de portos. Portos é super importante para o negócio. Aeroportos. Você imagina o seguinte, Geraldo, a gente está falando de indústria, né? Mas você pega um aeroporto que tem o mesmo PLC que controla uma esteira numa indústria, o mesmo PLC que controla uma esteira num aeroporto. Quando você para a esteira no aeroporto, você para o aeroporto. Você pega um aeroporto movimentado, um estado brasileiro, você pode parar aquele estado. Você pode parar a disponibilização de comida daquele estado, né? Então a gente vê esse movimento acontecendo agora em diversas verticais, o pessoal começar a investir muito. Óleo e gás, a gente tem uma base tremenda, Geraldo, de proteção de plataformas de petróleo a refinarias, né? Então a gente tem uma base imensa de proteção,
porque é crítico para o negócio. Você imagina, você está numa plataforma de petróleo, e aí você tem um incidente cibernético, você tem que tirar todo mundo daquela plataforma, são 200 pessoas no mar, né? É quase uma ação de guerra para você tirar todo mundo com vida de uma plataforma de petróleo. Então, a proteção dessas infraestruturas, ela tem... essas verticais têm exigido bastante. Perfeito. Me conte uma coisa, você conseguiria ilustrar para a gente, é claro, sem citar nomes, evidentemente, uma empresa que tenha sofrido um ataque, que porventura teve que parar a produção, que teve problemas, só efeito de ilustração no Brasil, em outro local? O que foi que de fato aconteceu, esse ataque, como poderia ter sido evitado e o que no final aconteceu para resolver a questão? Eu tenho vários casos, a gente brinca aqui, causos de cerveja, né? A gente conversa e conta os casos, obviamente não fala o nome da empresa, mas olha, tem alguns casos. Eu vou dar um exemplo para você. Uma indústria brasileira, ela teve uma fissura numa caldeira. Ok, a fissura na caldeira. E aí ela contactou a seguradora, tá? A seguradora, obviamente, porque a caldeira você conhece bem, são alguns milhões, né? Para você, a seguradora foi lá para ver o que podia fazer, porque tipo, tinha o prêmio da caldeira e tudo mais. E a seguradora, ela identificou que a temperatura da caldeira ela não foi reduzida como deveria e por isso ela não quis pagar o prêmio, né? E aí pior, ela identificou que a temperatura da caldeira não diminuiu por um incidente cibernético, né? E aí foram identificar o motivo dessa situação. Nesse caso, as máquinas, todas as máquinas desse ambiente operativo, eles estavam processando Bitcoin. Imagina, um ambiente perfeito, é 24/7, está lá, eles estavam processando Bitcoin 24/7, e aí o comando que o operador deu para reduzir a temperatura da caldeira, ele foi, mas ele não chegou na caldeira, e esses sistemas são muito antigos, ele não tem um cheque para ver se aquele comando chegou, especificamente desse vendor, dessa situação específica. E aí a caldeira teve sua fissura, a seguradora não pagou o prêmio, o cara ficou com aquela caldeira inutilizada, você conhece, sei lá, são 8 meses, se não me engano, para parar uma caldeira, 8 meses para voltar ela, então você fica um tempão sem produzir ali, né? E aí você tem uma série esse é um dos casos que a gente encontrou, né? Existe um outro caso, também de uma indústria brasileira, uma indústria muito grande, ela tem a sua planta produtiva, ela tem, acho, 4 quilômetros, alguma coisa assim, e ela tem um hotel ali dentro, tá? E ela comprou um processo produtivo novo, né? E esse vendedor que entregou o processo produtivo novo, ele manda lá todo o time para fazer o startup desse processo novo, né? E aí o time estava no meio da planta, botou lá um modemzinho 4G na estação de engenharia, porque não queria ficar dentro da planta com os EPIs e tudo mais, e foi trabalhar do hotel. O hotel fica ao lado dessa planta. Então, eles começaram a fazer o startup de uma sala de reunião desse hotel, fizeram todo o trabalho ali, acessando essa estação de engenharia. Só que o que aconteceu, Geraldo? Depois de 8 meses de trabalho, 8, 9 meses, não lembro exatamente o tempo, um modemzinho 4G numa estação de engenharia, ele se perde. E ele ficou. Engraçado, ele ficou, né? Você esqueceu. E acontece, né? O dia a dia, o ser humano, ele erra, e isso acontece. E aí, o vetor de ataque que estava parando a produção dessa indústria, ele vinha exatamente por esse modemzinho 4G que ficou ali esquecido por um vendor que foi fazer um startup de um processo produtivo novo. Então, ou seja, tem minha rede de automação ela está isolada, ninguém consegue acessar ela, mas você vê um vendedor de automação foi lá fazer o startup de um processo, botou um modem 4G, esqueceu o modem naquele final e era ele o vetor de ataque. Então a gente acaba acompanhando todos esses casos, e são vários, Geraldo. Tem um outro de uma empresa de bebidas, ela tinha um grande movimento no Brasil, ela contratou um catering, para fazer, o pessoal está no turno trabalhando 24/7, o catering foi lá, ele levou aquela máquina de que você que você tira o que você quer, né, biscoito, bebida, você vai tirando aquelas maquinazinhas, e aí o cara que levou aquela máquina,
Ele tinha um cabinho de rede, ele ligou a máquina na energia, o cara não conhece. Ele viu uma portinha de rede dentro da planta, o que ele fez? Ligou a energia e plugou aquele cabinho dentro da planta. Só que o que acontece? Era uma máquina que ela tem um sistema operacional legado, antigo, não tem antivírus, ela levou o sistema inteiro da produção de bebidas a parar a produção, porque o ataque veio por ali, né? Um catering que botou um equipamento local e ali. Então são vários casos, Geraldo, Sim. que a gente acompanha. Eu acho que o grande desafio no Brasil é que você não consegue obrigar as pessoas a divulgarem os ataques, né? Então, assim, se fosse alguma coisa, tivesse uma regulamentação que obrigasse isso, é importante até para os outros, porque o pessoal sabe como se defender, né? Quando alguém fala sobre o seu ataque, não é uma vergonha, você está falando para você ajudar o teu amigo do seu lado a ele se proteger pelo mesmo incidente que você teve, né? E isso acontece pouco no Brasil. Geraldo, eu não sei se eu não estou te ouvindo. Você está em mudo, Geraldo. Pronto, Ítalo, eu estava com o microfone aqui desligado, estava dando interferência. Está me ouvindo agora? Super bem. Pronto, só para te perguntar o seguinte, a gente está passando esse momento agora de guerra, né, lá no Oriente Médio, a gente tem visto muita informação nessa coisa de ataques cibernéticos, né, em infraestruturas críticas. O Brasil está livre disso? Ou você acha que, de alguma forma, o Brasil ainda pode ser afetado também por essas questões internacionais? Eu acho que pode, mas eu diria o seguinte, o Brasil, acho que ele não é, por enquanto, ele não é foco de ninguém. Né? Você tem até, Geraldo, assim, se você olhar na Deep Web, né, na Dark Web, existem campanhas específicas para algumas indústrias brasileiras, e existem. Se você olhar ali, existe, tá? Mas eu diria que o Brasil, por enquanto, não é foco direcionado. Mas o problema do Brasil é o rebote, né? Você imagina o seguinte, você cria uma vulnerabilidade, você identifica uma vulnerabilidade num PLC de um fabricante A, porque ele faz parte toda essa confusão que está acontecendo aí global, né? E aí você desenvolveu um ataque para esse PLC de um fabricante A e atacou no mercado. Só que esse PLCA, ele está em todo mundo, então ele está numa indústria brasileira. Então, ou seja, a gente acaba sofrendo o ataque por rebote. Você não é foco, mas aquele ataque chega aqui e você é prejudicado por algo que foi feito lá para fora, para alguém ou por alguém, e você é atacado de rebote ali. Uhum. Entendi. Voltando mais para a vida prática das empresas, me fala um pouco, assim, como é que vocês fazem esse tipo de serviço, né? Eu tenho uma indústria, digamos assim, preciso me proteger, preciso contratar um sistema, né, de segurança. Que trabalho vocês fazem, né? Como é que se dá essa relação? Que tipo de consultoria vocês fornecem? Explica um pouquinho para a gente isso. Joia. A Clarity, Geraldo, a gente não vende serviço, né? A Clarity, ela vende uma tecnologia que ajuda os clientes nessa jornada. Né? Então, a primeira coisa que a primeira atividade que a nossa tecnologia faz na indústria, ela ajuda os clientes a, primeiro, entender o que eles têm nesse ambiente. Quais são os dispositivos de automação, quais são os dispositivos de IoT, quais são os dispositivos de TI, como eles estão conectados, como eles se correlacionam, que protocolo eles falam. Então, a nossa tecnologia, ela dá todo esse mapeamento para o cliente saber online, e super importante. Ela fala o protocolo do vendor de automação, a gente tem a base de mais de 450 protocolos, e ela nasceu dentro do ambiente operativo. Então, ela não tem risco no ambiente operativo. Tá? Diferente de você botar uma tecnologia de TI dentro do ambiente operativo. Aí sim você tem risco. Então, a nossa tecnologia traz essa visão completa, e aí eu começo a trazer a visão dos riscos e das vulnerabilidades desses dispositivos, com dados, inclusive, do fabricante de automação. E aí eu digo para o nosso cliente como ele tem que remediar aquele dispositivo. Inclusive, Geraldo, por exemplo, olha, você tem um equipamento que cuida de um robô, a sua próxima manutenção programada é daqui a 8 meses, você não consegue parar agora, tá bom, mas como é que eu convivo, então, com esse problema
se eu não consigo botar o patch que o fabricante de automação me indicou. Então, a gente te ensina a ter um mecanismo de contorno para que você conviva com esse dispositivo até a sua próxima manutenção programada. Tá? E tudo isso, Geraldo, conectando ao business do cliente. Então, por exemplo, você tem um processo produtivo, você tem uma planta com vários processos produtivos. Qual é que gera mais dinheiro para a empresa? Então, o cara da planta, junto com a pessoa de cibersegurança, eles conseguem classificar o que é mais importante e o que ele tem que proteger primeiro, visando o negócio dele. Então, você sai do inventário do ativo até o risco do negócio da empresa para ajudar em toda essa jornada. Inclusive, acesso remoto, que é muito comum, né? Você fala de acesso remoto para ambiente operativo, a gente lançou um relatório, acho que há 6 meses atrás, é uma média de 6 a 8 softwares distintos acessando a rede operativa de diferentes vendors, diferentes fabricantes. Então, a gente ajuda também o cliente a ter uma plataforma única da gestão de risco ao acesso remoto a esses dispositivos na planta. Perfeito. Me diga uma coisa, se você tivesse não sei se a palavra é conselho, mas dar 3 prioridades para um gestor industrial, né? Uma pessoa que cuida da gestão da empresa, quais seriam hoje para começar a proteger a sua operação? O que é que eles deveriam olhar com mais cuidado, com mais prioridade? Primeiro, você não protege o que você não vê, o que você não conhece. Então, a fase 1, parece clichê, né? Mas é isso mesmo. A fase 1 é o inventário de seus ativos. Você primeiro precisa entender o que você tem na sua infraestrutura. Depois, você precisa ter uma plataforma de acesso remoto ao seu ambiente operativo. Tá? E depois disso, com base nessa visão, a ferramenta que te faz o inventário e a gestão do risco é a mesma ferramenta que vai te ajudar no desenho da sua segmentação da sua rede operativa. Eu diria que esses 3 pilares são os mais importantes: visibilidade, gestão de acesso e segmentação da sua rede. Perfeito. Essas coisas de segurança, cibersegurança, muitas vezes o empresário, o gestor, acaba relacionando muito com a questão de custos, né? Às vezes deixa de ter um sistema bacana, enfim, por pensar que é muito custoso, né? Mas me parece que hoje em dia é uma questão mais de sobrevivência do que qualquer outra coisa, né, Ítalo? A pessoa que não olha isso com cuidado... Geraldo, o custo de parar a produção e de você perder o seu negócio é muito maior do que qualquer investimento que você tenha. Vou dar um exemplo para você. Tem uma empresa aqui no Brasil que eu recebi, um domingo na minha casa, eu recebi uma ligação do CISO dessa empresa. Quando eu recebi a ligação, eu falei assim, ó, tem uma coisa pegando aqui, né, vamos ver o que é. E aí ele falou, olha, primeira vez que eu consegui provar que uma ferramenta de cibersegurança trouxe benefício para o negócio. Aí eu falei, pô, me explica um pouco mais sobre isso, né? Aí ele falou, e eu estava achando que era alguma crise, né? Mas acho que ele ligou para desabafar, a primeira vez que eu consegui, pleno domingo, né? Eu falei, me explica o que aconteceu. Aí ele falou assim, olha, a gente atualizou um PLC de um fabricante de automação, X, e esse patch que foi aplicado no PLC-X, ele acionava por algum bug o sistema de incêndio daquela localidade. E aí, quando você tem um sistema de incêndio naquela localidade, você tem que imediatamente parar a produção e tirar todo mundo ali daquela localidade. E isso aí você tem alguns milhões por hora, né, fora todo o ecossistema envolvido nisso. E aí o que ele falou? Olha, nós de Cyber resolvemos olhar a ferramenta Clarity. E aí a gente identificou que através da ferramenta tinha um equipamento de um fabricante A que estava se comunicando com um dispositivo do sistema de incêndio, e isso não era comum. Então, a gente conseguiu, pela ferramenta, identificar esse tipo de comunicação indevida, e a gente foi pesquisar o que era, e a gente identificou que existia um bug. Então, o acionamento de incêndio foi indevido por conta de um bug, então a gente não precisou tirar ninguém dali, continuou a produção, e o projeto, ele se pagou, né? O que eu quero dizer com isso, Geraldo? Cibersegurança, você tem que primeiro ter ferramentas que te ajudem a classificar o risco para o negócio da empresa. Não adianta você botar qualquer ferramenta que vai proteger um asset por asset. Você tem que proteger, na verdade, o propósito daquele dispositivo.
Então, por exemplo, você tem uma indústria que você faz o tratamento de águas para ela voltar para a população, se você não proteger aquele PLC que faz o tratamento da água e tudo mais, você pode ser multado pelo ESG porque você está voltando água sem estar tratada para a população, né? Então, você tem que primeiro entender o negócio da empresa para você associar o risco cibernético ao negócio da empresa. Com isso, você consegue mudar o seu linguajar quando você vai falar com o CX level das companhias, porque você consegue tocar exatamente no ponto que ele vai entender de dor. Olha, o ESG pode te multar. A imagem da empresa, se você sofrer um ataque cibernético, ela pode cair entre 15% e 25% o valor das ações no mercado, né? Você, aqui, vamos falar de cadeia produtiva. Você já imaginou uma empresa de automóvel que depende de uma empresa que constrói um pneu, e a empresa que constrói o pneu, ela é atacada, a empresa de automóvel não te entrega o automóvel, o quanto que você vai pagar de multa se você não exigir da sua cadeia produtiva, que é uma outra demanda de mercado, né, da sua cadeia produtiva para ela se proteger, porque isso influencia o ecossistema inteiro. Então, o linguajar, Geraldo, eu vejo muito isso, né, o linguajar, ele tem que falar o linguajar do negócio para você explicar para o negócio por que ele tem que se proteger. Eu acho que com essa mensagem, o negócio começa a entender bem. Se você for falar de ativo por ativo, o executivo não sabe, às vezes, a diferença de um PLC, de um sensor, ele não ganha, mas qual é o propósito daquele PLC? Aí o cara vai entender que aquilo é crítico para o negócio dele. Verdade. Perfeito. Já chegando no nosso final, mas é só uma curiosidade, com essa coisa da inteligência artificial, né, com a IA, ficou mais complicado o negócio, é preciso ter mais ainda cuidado com os ataques, enfim, ou não mudou muito o jogo, enfim, qual é a sua avaliação sobre essas novas tecnologias aí? Eu acho que a inteligência artificial, ela acelerou muita coisa, né, Geraldo? Então, existe alguns aspectos quando a gente fala de segurança em inteligência artificial. Para um processo produtivo, AI já está começando a se embarcar no meio de um processo produtivo. Então, dependendo do conteúdo que você usar para alimentar o seu AI, você pode estar alimentando esse AI com dados indevidos, então você tem que tomar um cuidado muito grande com a base de conhecimento, né? Aí sim, existem soluções específicas de cibersegurança para AI, né? Porque o AI vai chegar, né? E ele vai trazer mais desafios para o mundo todo, né? Agora, quando você está falando de AI para ataques cibernéticos, tem um outro movimento muito grande, né, Geraldo? Que assim, antigamente você tinha lá o time de hackers que faziam um ataque numa determinada indústria, né? Agora você pode criar esse time virtual para eles atacarem. Você inclusive compra isso aí na Dark Web. Você compra agentes de AI para atacar uma determinada indústria. Então, da mesma maneira que eles estão fazendo isso, a gente precisa se profissionalizar. O problema, Geraldo, é que a gente não está olhando nem o básico. A gente não olha nem o que tem na planta. A gente acha que a planta ainda é isolada. A gente não tem ainda responsável. Então, enquanto os hackers estão super evoluídos, estão melhorando cada vez mais, a gente ainda está com dificuldade de mostrar para o board da empresa que proteger o seu negócio é importante. E isso ainda está engatinhando na América Latina, eu diria que no mundo como um todo. Pô, bacana. Ítalo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Aí fica o minuto final aí, caso você queira acrescentar mais alguma informação, algo que eu deixei de te perguntar e que você acha relevante, né? Reafirmar para os nossos ouvintes, fique à vontade. Eu queria deixar a seguinte mensagem, obrigado por perguntar, Geraldo, a seguinte mensagem, né? A sociedade depende, como um todo, da indústria brasileira, de alimentos, tratamento de água, né, energia. Então, se a gente não proteger o que é alimento e que faz a sociedade acontecer, a gente pode ter sérios problemas no futuro. Então, vamos olhar para isso com muito mais carinho. E vamos começar pelo básico. Vamos começar no inventário. Vamos seguir para a gestão de vulnerabilidade. Vamos trabalhar no acesso remoto. Um leão de cada vez, mas a gente tem que começar. Perfeito. Agradecendo Ítalo Calvano, vice-presidente regional da Clarot para a América Latina. Ítalo, brigadão mais uma vez, viu? Até a próxima oportunidade. Geraldo, um abraço. Estamos encerrando aqui o nosso programa, mais uma edição do Webinar da Indústria. Até a próxima.